E aí, como é o futebol, né? Aos 46 minutos, o próprio Yuri disputa essa bola pelo alto e aí se constrói toda a jogada do gol, né? Com a participação, com as 46 participações. do segundo tempo. Do segundo tempo. Uhum. O jogo Mas o jogo tava classificado, quando eles ganhou outro jogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians em Forma. E agora vamos ver ali o que o Sormani, o Quesada, a Isabela e também o Flávio Gomes falaram sobre essa classificação do Timão. Venceu o primeiro jogo por 1-0, gol do Héctor Hernandes, e na volta venceu também pelo mesmo placar, só que dessa vez um golaço do Yuri Alberto. Que gol, hein? Carregou ponta direita, deu um corte no zagueiro, o zagueiro foi de base ali, passou direto, e com a perna esquerda ele bate ali cruzado, um golaço do Yuri. Muitos estão pedindo, inclusive, o centroavante alvinegro na seleção brasileira. Elogios ao Timão, consegue a classificação. Félix Torres, hein? Jogou muito bem. Para quem critica, olha, na lateral direita, fez um excelente papel contra o Novo Horizontino. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, o link da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Eu participando lá como comentarista da transmissão da Rádio Bandeirantes, eu bati muito nessa tecla, né? A bola não chegava para o Yuri. O Corinthians não conseguia organizar o jogo de tal forma que o Yuri, que é o centroavante, não era acionado, não foi acionado. O Yuri tocou 1, 2 vezes na bola, sim, mas só para trocar passes, para desenvolver o jogo. E aí, como é o futebol, né? Aos 46 minutos, o próprio Yuri disputa essa bola pelo alto e aí se constrói toda a jogada do gol, né? Com a participação, com as 46 participações. do segundo tempo. Do segundo tempo. Mas o jogo tava classificado, quando eles ganhou outro jogo. Não, estava classificado. Agora, assim, correu um risco, né? Porque se o Novo Horizontino faz 1-0, a decisão ia para os pênaltis. Tudo bem que tem o Hugo Souza, mas não era bem aquilo que o Corinthians imaginava. Olha, é o seguinte, o Corinthians venceu, mas não convenceu, viu, Flavinho? Não tá legal, não tá mesmo. Essa linha defensiva aí é um... Como é que foi Félix Torres ontem de lateral direito? O Félix Torres não fez assim uma partida ruim quando você analisa o aspecto defensivo. Fez lá o arroz com feijão. Mas é um jogador muito limitado, né? Jogador muito limitado. E outra, você não pode montar hoje um time de futebol com laterais. Hoje não, há muito tempo, né? Você vê, nos anos 60 você fala de lateral que marca e ataca. Nós estamos em 2025. Não dá para conceber um time de futebol que tenha um lateral que só faça uma função, né? E aí é planejamento, é gestão de futebol, é montagem de elenco, né? O Corinthians montou errado esse elenco. Não tem confiança no Léo Maná, que é o garoto da base, o Mateuzinho tá machucado. Mandou embora o Fagner. Até acho que não foi errado, porque o Fagner não estava jogando bem. E aí é obrigado a improvisar um zagueiro que já não atua bem na função de zagueiro. E aí você obriga o cara a fazer uma função de zagueiro aberto pela lateral direita. Esse realmente é um problema sério. Agora, isso é uma deficiência de quase todos os clubes, né? É verdade. Lateral direito... Mas é por quê? Porque tem um negócio chamado base do clube e o clube tem que... trabalhar isso. Se a gente está aqui sentado vendo isso, alguém lá da base tem que falar, gente, vamos sentar aqui, traz todos os técnicos da base, chama o Dorival. Estamos com um problema mundial. Não temos lateral direito. Então, quem estiver fazendo um filho agora, já quando sair o bebê ali, já fala, você vai ser lateral direito. Já começa a colocar na cabeça do zigoto, sabe? Do zigoto. Está lá dentro o zigoto, você vai ser lateral direito. Não é possível que o futebol... É por isso que eu falo, a gente está falando de Ancelotti, seleção, presidente da CBF, a gente não olha para aquilo que é importante. A gente não consegue, num país de 200 milhões de habitantes, formar... jogadores que atuem na lateral direita e na lateral esquerda. Isso daí é um problema de base do futebol brasileiro, pô. Aí a jogada... Na lateral esquerda nós temos. Lateral esquerda a gente tem. Eu tô falando da lateral direita, né? Lateral direita, mas precisava... Mas eu acho que o problema todo aí, Quesada, não acho que não é nem de base, é questão de vocação. A geração é ruim, entendeu? A geração é ruim. Acabou o Cafu e tal, o pau não apareceu mais ninguém. Daniel Alves, mais ou menos, que ele achava que jogava super bem. Lembra na época da Fox que eu falava? Rafinha. Lembra que eu brincava, que eu falava que a diferença... Ele chamava ele de Nino Paraíba, né? Eu não lembro o que eu falava. Se fosse o Nino Paraíba no Barcelona... Seria a mesma coisa, se fosse naquela época lá, o Nino Paraíba e o Daniel Alves, era a mesma coisa. Não ia mudar nada. E a gente não tem lateral. Eu acho que eu não sei. Mas faz o teste vocacional, né, senhor Maio? De repente, né? Você tem razão. Às vezes você pega Sabe olhar que o cara quer centroavante, mas o técnico... Não vai ser centroavante. Você vai ser zagueiro. Isso eu concordo com você. Ou o contrário, entendeu? Você tem um meia que joga pelo lado direito. Assim, escuta, vamos tentar de lateral?
A gente não tem, cara. É isso. Você não quer tentar? Eu também, isso eu Você concordo pega com um você. cara troncudo com a característica de um Roberto Carlos. O melhor Porque- lateral direito que a Portuguesa teve nos últimos anos era o Luiz Ricardo, do time de 2011. Que ele era centroavante. Era centroavante, Centroavante, da Barcelusa. O Pablo, centroavante do Atlético Paranaense, né, que veio para São Paulo, não deu certo, e pá, ele começou como lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Ele foi para o Real Madrid, ele foi como lateral esquerdo. Lembra? Teve uma passagem bem rápida pelo Real Madrid, ele foi como lateral esquerdo. É isso que eu digo, pô. Aí é o olhar de quem? Do treinador, Treinador, pô. você É o tem razão. treinador. E, pô, não é a gente, né? A gente não ganha para isso. Eu não tô Cara, e, lá no também, dia a e dia. eu vou dizer uma coisa pra vocês, observando também o jogador. não é uma posição tão difícil assim de se É. Primeiro que quase todo mundo. Jogador destro é o que mais tem. Tem mais destro do que, Exato. né, do que canhoto. Aí é a característica, né? Você desenvolver a característica do treina, cara ali. bicho. Fala, Isa. Não, sim, eu acho que essa questão da lateral a gente vive, não é uma exclusividade do Corinthians, a gente vive uma falta de Escassez. laterais direitos, uma escassez no futebol brasileiro. Agora, em relação ao Corinthians, foram só 3 chutes em direção ao gol, né? 3 chances claras em direção ao gol. E acho que ontem, no fim das contas, o que salvou o Corinthians foi a individualidade do Yuri Alberto. E aí isso é muito perigoso a partir do momento em que você depende só de individualidades. E a gente percebe que o Corinthians, né, é óbvio, qualquer time vai sofrer muito com a ausência de jogadores que são muito importantes, como o Garro e o Memphis, mas também você precisa fortalecer o coletivo. E eu acho que o Corinthians, no coletivo, ainda está pecando muito, né? Nas ações ofensivas. A defesa, a gente já falou várias vezes aqui, ontem não tomou gol, mas eu acho que ontem chamou a atenção mesmo essa ineficiência ofensiva, falando do coletivo do Corinthians. Porque, no fim das contas, o Corinthians venceu por uma individualidade do Yuri Alberto, né? Um bonito gol, inclusive. E o zagueirão também levou um come ali que, putz, grilo, hein? Passou batido. Eu achei que o goleiro falhou, entendeu? A bola era uma bola defensável. A bola passa debaixo do braço dele. Achei que ele falha. Aí Mas o foi uma primeiro jogada lance do linda. jogo, ó, o Ranieri. Mas foi uma jogada linda do Yuri, que inclusive depois do jogo foi perguntado sobre o que ele pensa de seleção brasileira. Espera, né? Todo jogador que tá jogando o que ele tá jogando é o artilheiro do Itaquerão, é o artilheiro do Corinthians já desde o ano passado. Foi artilheiro do Brasil no ano passado, não foi? Com 35 gols, é isso? 31. 31 gols? Ele 31, Pedro 30. Aí eu acho que, sinceramente, gente, eu acho que vale a pena, entendeu? Dar uma oportunidade pro Yuri. Ele ou A João seleção, Pedro? eu também acho, sabia? Eu também. Agora, eu acho o Corinthians, do jeito que ele tá, difícil segurar esse cara no metade do ano, sabe? É difícil Não, segurar. tá chegando uma proposta, 35 milhões, hein? 35 milhões de Se euros. confirmado, Não pode vender. Overhampton. Não pode vender. O Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, que Difícil tinha não vender pro uma Overhampton. partida e meia como titular do Palmeiras, foi vendido por 35 milhões. É que o Palmeiras é organizado, não precisa. E os caras, quando vêm negociar com o Palmeiras, já sabem que não adianta vir com 10 milhas que não leva. Agora o isso é Corinthians verdade. tá com o Pires na mão. Claro. Não tem jeito. E se o Corinthians vender por 35 milhões o Yuri, ele fica com 17,5, né? Que não é pouco dinheiro, não é, mas assim... Por quê? O resto é Vai tudo dinheiro pro jogador? Santos? Não, porque também, o Corinthians ou só não? tem metade. Não, a outra metade tá aí. Essas coisas de pizza aí. Vai Ah. dinheiro pro Santos também? Porque é Vai. formador? Não, aí formador. como o clube formador, mas é isso, cara. Essa é a realidade dura do Corinthians. Outro que deve sair é o Bidon também. Se o Bidon chegar a uma proposta entre 15 e 18, provavelmente o Corinthians venda. Aí você junta isso, vai dar 17 de um e 17 do outro, os 35 milhões. Entendi. É Deixa eu ler alguns superchats que tem muita gente Tem mandando. muita gente então eu mandando, vou vale a mandar, pena vou ler ler. todos. Começando pelo Xande, que mandou $5. Quando tem só um cifrãozinho ali, é dólar, entendeu? Aí é bom. Ramon foi demitido não por resultados, mas pelo que o time apresentava em campo. Aí veio o Dorival, o time tá pior. Jogador jogando na posição errada. Quesada, você concorda assim? O Corinthians está tão ruim quanto na época do Ramon, vamos ser justos. E um detalhe, o Ramon não teve o Garro, né, numa fase importante aí, e o Dorival não contou com o Garro ainda, então vamos esperar, né? E ontem não teve o Memphis também. Memphis Também. e Garro, quase 60% desse time, hein? Então, mas isso é muito ruim, né? O Corinthians depender de boas atuações por conta de 2 jogadores. Isa, mas pelo amor de Deus. Não, é lógico Pô. que muda o nível. Claro. lógico, mas você tem que ter um padrão, Sim, Sormani. Você tem que mas- ter um padrão, mas aí pelo o menos cara que vai manter fazer- um pouco. Mas Porque o cara vai fazer a você diferença, é o sofrer- jogador bom, pô.
Mas... Você não tem o Memphis, você tem o Garro? Sim, não, Pô. é óbvio, mas é o que eu tô falando. Mas não é tem óbvio elenco, que né? sim, só Não que o tem problema é que elenco, você não Isa. tem elenco. Então, pra manter Esquece. um nível. Mas é Guilherme, difícil porque não você dá arrumar pra- um Garro e um Memphis, entendeu? A queda é absurda. Você não tem o Mas Memphis, é que a você vai queda escalar é Hector. muito vertiginosa, Você não tem entendeu? o Garro, você vai escalar o morto aí, pô. Guilherme, Mortonado. Guilherme Henrique, 10,90. Dorival queima Ranielli e Carrillo fora de posição. Ontem ele fez errado. O Ranielli não pode ficar tão próximo da área. O Ranielli é um jogador para ser o primeiro volante ou para jogar de zagueiro. Já que tem uma deficiência dos zagueiros, quando o Gustavo Henrique voltar aí da operação no Cristal, aí é Gustavo Henrique e Ranielli. Pode Operação do inventar quê? isso daí. Operação do É quê? aquele, porque é um cristal, É um né? cristal, Cara, tá eu nunca vi um tentando cara tão ajeitar. grande como aquele e tá toda hora Mas machucado. no Santos era assim também, perdeu uma também. temporada inteira. Com o LCA, Flamengo também. né? Mais Agora, um. qual que foi outro que ele falou lá? Ah, o Ranieri, Carrillo. Carrillo. O Carrillo eu tô falando há anos. Ele não. O cara mais velho do elenco, 33 anos, não pode ficar jogando aberto pela ponta para ajudar a marcação de lateral, né? O Carrillo tem que ser um jogador para jogar centralizado, entendeu? Ele vai pegar essa bola e vai, né, distribuir o aguento. jogo. Mais um, vamos lá. Pode botar aí que tá cheio de superchat Another one. bacana. Robson Oliveira, R$20. O Kahneman pisa no pé do Igor Bahia. Voltando àquele assunto do jogo do Grêmio. E ainda faz a carga nas costas. Você ouviu, cara? Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. E eu gostaria muito de saber o que vocês pensam. Pra mim, um jogo onde o Corinthians tinha vantagem do empate, tá tudo bem, né? Não queiram também futebol de primeiro mundo, não vão ter toda vez. Em especial, como já foi bem comentado, sem o Memphis e sem o Garro, é um Corinthians em queda livre. São jogadores importantíssimos. Não dá pra esperar o mesmo nível de atuação sem eles do que quando eles jogam. Tem ali uma diferença brutal, essa que é a realidade. Porém, consegue vencer com o gol do Yuri, 1-0. Já tinha vantagem do empate, então o Timão consegue passar para a próxima fase. Consequentemente também financeiramente, uma bela grana entrou ali nos cofres do clube e consequentemente agora o Timão vai se preparar para a sequência do Brasileirão. Tem o Atlético Mineiro fora de casa, aí sim um jogo muito difícil. O Galo ali que venceu sua partida por 4-0 na Copa do Brasil também. Dessa vez enfrenta o Corinthians e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, trazendo para vocês sempre as últimas novidades. Então deixa o like, inscreva-se no canal para dar essa moral para que nosso canal possa crescer e chegar a mais corintianos. Até logo mais. Valeu!